Mais 2 mortes foram registradas no caso da suspeita de intoxicação por dietileno glicol, substância encontrada na cerveja Belo Horizontina. O juiz do Tribunal Regional do Trabalho, José Roberto Borges, de 75 anos, ficou internado neste hospital, na região oeste da capital, por cerca de 15 dias. A causa da morte ainda não foi confirmada. A suspeita é de que ele tenha sido intoxicado por dietileno glicol, substância encontrada na produção de cervejas da BAC. 6 pessoas já morreram com suspeita da mesma intoxicação, sendo 5 só em Belo Horizonte. Até o momento estão sendo investigados 30 casos suspeitos de pacientes que ingeriram a cerveja Belo Horizontina. 41 lotes de 10 marcas produzidas pela Baker foram interditados. Em nota, a cervejaria informou que continua prestando o suporte necessário a todos os atingidos e presta ainda o atendimento psicossocial. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, falou hoje que uma força-tarefa ocupou a cidade desde o primeiro temporal que caiu no mês de janeiro e que esse efetivo vai continuar nas ruas ao menos até o dia 15 de fevereiro. Ele explicou como foram divididas e priorizadas todas as ações neste período. Do mesmo jeito que a Tereza Cristina foi priorizada, a Maria Disseu foi priorizada, agora está na terra. Ali é um aglomerado de luxo que as funcionárias chegam para trabalhar, entendeu? São 90 mil pessoas que passam naquela região. E a Oeste também. Nós entramos lá com muito equipamento. Então, esse tipo de coisa é que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá, gente. É questão técnica. Nós não estamos aqui privilegiando ninguém, porque ninguém quer ficar andando na terra, não. Então não foi nada feito aqui de orelhada. Eu não estou pedindo paciência para a gente que está aflita. Eu estou falando que nós estamos tão aflitos e vamos chegar lá. Pode esperar, porque eu estou falando e nós vamos chegar lá. Nós não vamos nos desarticular até por volta do dia 15 de fevereiro. Subiu para 57 o número de mortes por causa da chuva em Minas Gerais, segundo a Defesa Civil. O fim de semana foi de muita tensão, principalmente em Belo Horizonte, onde voltou a chover forte. Mais uma vez, córregos transbordaram e avenidas tiveram que ser fechadas. A Avenida Olinto Meireles, no Barreiro, foi tomada pela enchente. Segundo a Defesa Civil, em 4 horas e meia, choveu 51,2 milímetros na região e algumas vias foram interditadas. Na região oeste, o Ribeirão Arrudas voltou a transbordar na Avenida Tereza Cristina. Desse lado da cidade, choveu 61,8 milímetros na noite de domingo. Dessa vez, a enxurrada veio com menos força que na semana passada, mas provocou novos deslizamentos de encostas, como nesse trecho da via, onde a lama atingiu a calçada e se espalhou pela pista. No alto, dá para ver as paredes de um barracão desocupado que desabou e um buraco enorme em torno do poste de energia elétrica. Na altura do bairro Betânia, esse morador que vive do plantio de orquídeas e da venda de hortigranjeiros conta que a água entrou mais uma vez em casa. Ali que salvei umas 4 orquídeas, o restante foi tudo embora. Cama, fogão, congelador, geladeira, foi tudo embora. Aqui o que tinha de tirar, a enchente já levou, não tem mais nada não. Desde as chuvas da semana passada, que destruíram boa parte da Avenida Tereza Cristina, o trânsito aqui é local, quase não se vê carro passar. E o resultado é que funcionários daquele posto de combustíveis estão passando os dias quase inteiros com os braços cruzados. Esse buraco está atrapalhando o movimento, tá ruim mesmo. Tá bem difícil pra gente aqui. Nós estamos aguardando, né, a prefeitura, né, vir cá, o pessoal da Sudecap, para tampar esses buracaiados aí, pra gente voltar ao movimento do posto de novo, né? Na Vila São Paulo, uma obra emergencial feita na calçada dessa casa foi levada pela enxurrada da noite de domingo. E o buraco ameaça aumentar, colocando em risco a construção. O volume de água do córrego Ferrugem, que desemboca no Arrudas, já baixou. Mas os moradores continuam contabilizando os prejuízos enquanto esperam a próxima chuva. Você, no caso, teve até que trocar o portão. Trocou o portão e fazer outro muro lá. Até nem acabou ainda, a gente fica com medo porque nem tem o muro ainda, porque a chuva não dá trégua. E ainda na região oeste, um carro foi encontrado dentro do córrego Cercadinho. Os moradores denunciam que estão ilhados e que o local ficou muito perigoso depois das últimas chuvas. O carro caiu dentro do córrego Cercadinho no momento em que mais uma parte do asfalto cedeu.
De acordo com os moradores, a avenida foi interditada para a passagem de veículos na semana passada, após as fortes chuvas. E mesmo assim eles não respeitam, aí tá aí ó, o resultado, não morreu por pouco. Os moradores aqui que tirou ele daqui de dentro, a gente tentando salvar ele, mas aí desmoronou mais um bocado, a gente teve que voltar para trás, aí custou para tirar ele daqui de dentro. O motorista que foi socorrido pelos moradores, por sorte, não se feriu. Quem vive do outro lado da Avenida Arcésio Rodrigues, no bairro Havaí, está há uma semana sem poder sair com o carro, porque não tem por onde passar. A gente fica numa situação muito precária, porque do nosso lado a gente precisa do outro lado para comprar leite, para comprar pão. E do lado de lá precisa do lado de cá para ir para serviço, para ir para a escola. As crianças passam aqui todo dia para ir para a escola, na época de escola. Neste trecho, uma ponte que era usada pelos moradores para atravessar a pé o córrego caiu. Você vê, Deus e terça-feira a gente está ilhado. A gente não tem como chegar com uma compra dentro de casa, com coisa para comer. As 4 famílias do lado de lá, a gente para poder passar está passando no buraco do muro que o vizinho fez para a gente passar. Meu pai e minha mãe estão cochilando no sofá na varanda. Pra você ter ideia. Passaram a noite inteira acordado, morrendo de medo. Os moradores reclamam que a outra passarela que fica ao lado do trecho interditado está sendo usada também pelos motociclistas. Eles estão passando com moto, a ponte cai, não cai, e eles mesmo assim não respeitam. A gente tem medo de passar com as crianças, com as pessoas idosas. Então, quer dizer, a gente está aqui ó, ilhado, do lado de cá e do lado de lá. Não tem como ficar passando. A BH Trans disse que o veículo foi tirado do local com o reboque acionado pelo proprietário e contou com a ajuda e o apoio da BH Trans. A empresa disse ainda sobre a importância do respeito às sinalizações e recomenda que os motoristas redobrem a atenção neste período de chuvas. Mas não tivemos retorno quanto às exigências dos moradores sobre a segurança do local. E um deslizamento danificou a frente de uma casa, soterrou um carro e cobriu parte de uma rua no bairro Horto, aqui na capital. Os moradores denunciam que estão com insegurança e cobram a orientação para resolver o problema. Os moradores dessa casa na rua Eloy Mendes, no bairro Horto, em Belo Horizonte, por pouco não foram soterrados. Eu fui ver o que estava acontecendo. Então, o muro dali de cima tinha rachado mais ou menos uns 30 centímetros. Quando eu olhei, o chão acompanhava a rachadura. O chão se abriu em 30 centímetros de fora a fora da casa. A aposentada disse que já havia denunciado a casa ao lado. Foi à frente do imóvel abandonado que cedeu e saiu levando tudo. A partir de 2016 eu estou dando queixa. E eles falaram que o muro estava condenado. Só que não localizaram os proprietários. Então, o moço da Defesa Civil falou que a minha casa não corria risco nenhum, que era uma fortaleza. O dono do carro que foi soterrado disse que escapou por pouco. Quando estava chovendo, eu escutei uma gritaria na rua, daí eu vim tirar meu carro e quando eu fui entrar no carro eu vi o muro todo caindo. Foi um grande susto, sem dúvida. A seguradora vai pegar o carro e tá tudo certo. Para entrar e sair em casa, eles contam com a boa vontade do vizinho. O acesso está sendo feito pelo muro. A Defesa Civil esteve no local, mas, segundo a família, não atestou o risco. Eles querem reconstruir, mas sem orientações não sabem como proceder. A gente tem procurado empresas de engenharia, mas ainda assim, eu entendo que seria papel da Defesa Civil dar uma orientação para a gente. A gente não entende disso aqui, né? A moradora do prédio ao lado também reclama do descaso com a construção abandonada. Nós precisamos que isso seja resolvido, né? Para a segurança de todo mundo, assim, né? Da rua, do nosso prédio aqui, dos vizinhos. A gente está com medo de chovendo, cair isso aí. A Prefeitura informou que a Gerência Regional de Manutenção providenciou a liberação parcial da via com recolhimento dos resíduos. A Defesa Civil esteve no local e orientou a moradora para a necessidade de realizar a avaliação técnica e promover ações corretivas na casa dela. Disse ainda que o número 151 está desocupado, mas o proprietário vai ser responsabilizado. E os problemas causados pela chuva podem prejudicar o comércio da capital. Nesta segunda-feira, a Câmara de Dirigentes Lojistas recebeu o governador Romeu Zema para discutir o assunto.
Empresários das regiões Centro-Sul, Venda Nova, Barreiro e Oeste de Belo Horizonte foram até agora os mais afetados pelos prejuízos provocados pelas chuvas na capital. A conclusão é de um levantamento feito pela CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, após os temporais das últimas semanas. Na sondagem feita, 2.516 estabelecimentos tiveram prejuízos. 250 empresários ouvidos responderam que tiveram perdas diversas. 80,8% no fluxo de clientes, 27,2% em estoques, 20,8% tiveram perdas de mobiliário, 17,6% de máquinas e 13,6% tiveram os imóveis danificados. Na reunião com representantes do setor, o governador Romeu Zema anunciou medidas para socorrer os empresários e comerciantes. Ele disse que a conta de água pode ter o valor reduzido e que os impostos podem ter prazo maior para o pagamento. Será avaliado caso a caso. O Estado já solicitou ao governo federal, que é quem faz a arrecadação do sistema simples, que avalia a possibilidade de postergar o pagamento destes estabelecimentos que foram afetados. E nós do Estado estamos também já analisando o que será possível fazer com relação ao recolhimento do ICMS. Não temos como retirar, mas temos como facilitar, prolongar o pagamento, que não deixa de dar um alento a estes empresários que foram afetados. O presidente da CDL destacou a preocupação com os empresários da Zona Sul, que foram fortemente atingidos pelo temporal da semana passada, mas garantiu que os micro e pequenos empresários da Avenida Tereza Cristina e de outras regiões da periferia também receberão ajuda, desde que os prejuízos sejam comprovados. Todas as empresas, não só de Belo Horizonte, mas do interior de Minas também, que precisarem, que procurarem, vão ser apoiadas para buscar essas linhas de crédito e os benefícios que o governo do estado e as prefeituras vão dar. E tem mais alerta para o risco de chuva forte na capital. A Defesa Civil emitiu um aviso de cautela entre amanhã e a próxima quinta-feira. As pancadas podem somar 100 milímetros, volume semelhante ao visto entre os dias 24 e 26 de janeiro. Mas vamos ver agora como vai ficar o tempo amanhã em todo o estado. Confira a previsão no mapa. Mais um dia de chuva em Minas Gerais. O céu segue nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todas as regiões do estado. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Os termômetros ficam entre 16 e 37 em Salinas. Oscilam dos 18 aos 30 graus em Espera Feliz. Vão dos 18 aos 36 em São José do Jacuri. E em Passos, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Daqui a pouco tem as notícias do esporte e mais. Uma obra ao lado de um cemitério provocou o desmoronamento de terra e túmulos. Essa história é triste, você confere já já. Uma mulher foi morta a tiros no meio da rua em Sete Lagoas, região central do estado. As imagens são fortes. Duas pessoas estão sentadas na calçada quando são surpreendidas por um homem armado que chega atirando. O homem, que estava sentado ao lado da mulher, se levanta. O atirador se aproxima da vítima e dispara mais vezes. Depois, ele foge. Segundo a Polícia Militar, a mulher morava na rua. Ainda não se sabe a motivação do crime. Uma obra ao lado de um cemitério causou um grande desmoronamento de túmulos em Divinópolis, no centro-oeste do estado. As denúncias de descaso são antigas. Uma câmera de segurança registrou o momento que alguns blocos de terra caem do cemitério. Logo depois, o muro vai abaixo e diversos túmulos, construídos há mais de 40 anos, desmoronam. Restos mortais em meio aos escombros e a revolta de familiares. Dona Maria chora ao lembrar das 3 gavetas da família que ficaram destruídas. Ossos dos pais, irmão e esposo a céu aberto. Está esse problema há muito tempo, agora deixa chegar nesse ponto. Agora, como que você vai procurar os restos mortais da sua família? Minha família toda está aqui.
Então não tem como. Isso é muito triste, é muito triste. É uma falta de respeito. De acordo com a prefeitura, foram atingidos 35 jazigos com 3 gavetas cada um. Ossos e corpos em decomposição de pelo menos 105 pessoas foram ao chão. Segundo a prefeitura, o desmoronamento aconteceu por causa desta obra ao lado do cemitério, no centro de Divinópolis. Foi na quarta-feira a gente percebeu algumas rachaduras no solo, próximo ao muro de arrimo. E aí? Aí nós comunicamos o pessoal da obra, eles imediatamente vieram, cobriram essas rachaduras, né? Só que no outro dia elas surgiram novamente. Como o risco aumentou, a prefeitura chegou a preparar a exumação dos corpos que estavam na área de risco. Tomou todas as providências, preparamos todo o material, o pessoal para iniciar o trabalho hoje de manhã. Mas infelizmente essa noite aconteceu. Mais de 45 corpos que estavam nestas gavetas foram retirados porque o local pode desabar a qualquer momento. Aqui está meu irmão, meus pais. Agora, no descanso deles, está jogado ali a ema, ali no chão, né? A gente fica indignado. Situação. Os restos mortais que foram retirados vão permanecer em um outro cemitério até que a situação seja resolvida. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai falar de esporte. Cruzeiro vence de virada e assume a liderança do Campeonato Mineiro. Nós voltamos já já. Sobre chuva, notícia de polícia, comunidade, agora entra em campo esporte. Boa noite, Péricles de Souza. Bem-vindo, Pereco. Boa noite, Carol. Deixa comigo, hein? Vamos juntos, tá bom? Campeonato Mineiro, quarta rodada e gols. No sábado, o América venceu o Uberlândia no Independência por 3-0. Teve lá o técnico Lisca, que é o novo técnico do América, deu uma passadinha por lá, assistiu o jogo e parece que ele gostou do que viu, tá bom? E daqui a pouco, às 8 horas, tem Boa e o RT em Varginha. Jogo hoje, hein? Tá vendo só? Ontem tivemos Patrocinense 1, Coimbra 0, Caldense 2, Vila Nova 0. E Cruzeiro e Atlético jogaram. Vamos começar falando do Galo, que jogou contra o Tombense. Uma chateação só. Torcedores chateados com o Atlético após outro empate na temporada. Camisa 10, pelo amor de Deus, ô presidente. Uai, que é isso aí? O Tardelli aí, meu filho. Dá mole não? Infelizmente, não pode contar com Casares aí. Cadê Casares? Infelizmente, lateral esquerdo lá. Vamos ver se a Arana dá certo aí, né? Tomara que sim. A bronca começou depois desse gol do Tombense. Matheus Lopes, de cabeça, 1-0. Acho que faltou um pouco de comunicação da gente ali, talvez posso pontuar como uma falha coletiva nossa, que vamos procurar acertar, melhorar, para que não venha mais acontecer. A raiva do torcedor deu lugar à esperança só no segundo tempo, quando o Marquinhos recebeu de Alain e mandou essa porrada no gol. Que golaço! Golaço, né, cara? Mas vou continuar trabalhando, amigo, porque tem muita coisa para evoluir. Já são 2 jogos seguidos saindo com empate. Antes teve o 0-0 contra o Coimbra, aqui mesmo, Independência. Mas bola para frente. O Galo precisa mostrar a sua força fora do país. Claro que a gente contava com a vitória, ainda mais jogando no outro, em frente para nossa torcida. Mas o baque não pode ser isso. Nós temos a Sul-Americana já quinta-feira e nós temos que reverter essa situação. Né, Péricles? Aqui, torcedor falou até do Tardelli ali, né? Você viu, mas não vem não. Vem não? Acho que não. E me conta uma coisa, restou o Cruzeiro agora, né? Certo. O Cruzeiro jogou em Juiz de Fora, pegou o Tupinambás. Tomou um tremendo susto, mas se deu bem no final. Vamos conferir. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, o Grafite pega a sobra e acerta um belo chute de fora da área, sem chance para falha. Alguns minutos depois, num belo contra-ataque, o Baeta aumenta o placar. Fabinho Alves faz o segundo do Tupinambás. E ainda conseguimos ter um bom início de segundo tempo. E aí o desgaste vai vindo natural. Depois de 21 minutos, foi só gol do Cruzeiro. O primeiro veio dos pés de Edilson, depois de uma bela cobrança de falta. Robertson invade a área, tenta o passe no meio e a bola bate na mão de Grafite. Edilson cobra e marca mais um.
Robertson deixa Maurício na cara do gol e o camisa 11 enche o pé. Mas o Cruzeiro não estava satisfeito, queria mais, até que ele veio. Maurício faz uma jogada pela direita e o estreante da noite, Jonathan Robert, empurra de cabeça para o gol vazio. Tá aí, ó. Mesmo com um jogo a menos, Cruzeiro é o líder, tá bom? Ai, joia. Obrigada, Pérez, que toca aqui. Te espero essa semana ainda. Boa noite. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Boa noite, pessoal.